Glória a Deus, paz do Senhor, irmãos, vamos ficar em pé pela misericórdia de Deus, que o Senhor possa estar dando em cada coração. Santo, santo é o nome do Senhor, digno, digno, digno do louvor e adoração. Que a paz de Cristo esteja em cada coração. Palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 1, do livro do profeta Isaías. Está escrito no verso 18 e 19. Isaías 1, 18 e 19 está escrito: Vinde e conversemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa, nós possamos entregar um culto a Deus. O culto é para o Senhor, né? Não é para homem, é para o Senhor. Vamos orar? Senhor, nos reunimos nesta manhã, pela misericórdia e graça do Senhor. Nos reunimos nesta casa, para louvar o Teu nome, para ouvir a Tua palavra, para fazermos as nossas orações, para estarmos em comunhão uns com os outros, Senhor. Nós, Senhor, segura em nossas mãos, precisamos de Ti, Senhor. Ajuda, Senhor, ajuda. Isso, meu irmão, vai glorificando o nome do Senhor, entregando na mão do Senhor, adorando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor. Entregamos, Senhor, ajuda, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Santo, santo, santo. Isso, meu irmão, vai glorificando aí, adorando o nome do Senhor, exaltando o nome de Jesus. Só Ele é o Senhor. Só Ele é o Senhor. Não há outro, não há outro, não há outro. Ajuda, Senhor, ajuda o Teu povo. Segura em nossas mãos, Senhor, ajuda. Perdoa, abençoa, meu Pai. Faz uma grande obra. Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus. Isso, meu irmão, minha irmã, vai glorificando, glorificando, adorando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor. Santo, 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 santo. Obrigado, Senhor, pela misericórdia estendida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Digno, 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 digno. Glória, 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 glória. Aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 glória. Gente que está aí nas mídias, que o Senhor te guarde, te proteja, te abençoe poderosamente. Em nome do Senhor Jesus, que a boa mão do Senhor te fortaleça. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Pode sentar, meu querido. Maravilha. Madinho, tem um cântico aí, Madinho? Prepara uma horinha aí. Não, prepara aí um quietinho aí, tá? Uma horinha aí, você me dá o sinal aí. Às vezes sai, hein? Sai um refrão aí, hein? Madinho, vai pensando aí. Daqui a pouco sai uma harpa aí. Glória a Deus, irmãos, enquanto o Madinho está preparando ali, quietinho, né? Maravilha. Meus queridos,
para essa semana, o que nós temos para essa semana? Hoje tem culto 5 horas da tarde, tem culto 7 horas da noite. De segunda a sexta-feira, tem culto 6:30 da manhã. Culto de oração. Amém ou não? Apresentar ao Senhor nossas orações. Aí nós temos na segunda-feira, 7 horas da noite, tem oração também. Na terça-feira de manhã, 8:30 da manhã, tem oração. Culto abençoado na quarta-feira, 8 da noite. Na sexta-feira, 6 horas da tarde, tem oração aqui na igreja. 6:30, nós estamos lá no Rebojão, indo para o monte fazer oração, na sexta-feira. Sábado, 19h30, toda a igreja está convidada no sábado, para estar aqui conosco, né? Vamos ter aí um pessoal diferente aí, a mãe Elaine ali vai estar louvando o Senhor, né? Que bênção, maravilha. A irmã Sandra vai estar pregando. A Sandra já olhou para lá, né, Sandra? Meu forte é outro, né, Sandra? Cada um na sua, né? Irmã Ruth vai cantar um hino. A irmã Ruth canta, ela, ó, brinca para você ver, vai brincar para você ver. Bom, Carlinho vai estar pregando. Oh, glória a Deus. Ó, Carlinho está animado. O Igor com a esposa vai estar cantando um cântico. Olha, porque olha, vou ensaiar lá. Irmão Célio e família fazendo aqui com a menina, com mais um menininho lá, um quinteto. Dá 5, quinteto, hein? Pega lá. Pastor, vamos cantar um hino aí. Olha que maravilha. Maravilha, glória a Deus. Muito bom, né? A gente fala, às vezes você fala, não vou, mas lá no fundo você fica pensando, será que... E olha, eu falo para você, você é capaz. A irmã lá em Maria da Fé, ela não fala, não falava, né? Não falava em público, gente. Ela fala, mas não falava em público. No dia da morte do pastor Toninho, enquanto o pai dela estava internado, já fazia dias. Nós estávamos lá no velório do pastor Toninho. Quando entrou alguém, estava cheio de gente. E eu falando lá no púlpito, eu vi quando entrou alguém, falou alguma coisa para ela, ela e a irmã dela saíram chorando. Eu falei assim, o pai dela morreu. Mas continuei ali no velório. Aí terminou o velório e tal. Depois eu liguei para ela no outro dia. Aí ela falou para mim assim, não, pastor, está tudo certo. Meu pai entregou a vida para Jesus, né? E inclusive foi o pastor Toninho que levou ele para Jesus. Que benção, né? Ela falou assim, então, sabe que às vezes Deus faz umas coisas com a gente? Ela falou. Falei, o que aconteceu? No velório lá, né, o pessoal lá e tal. E aí não tinha como, não vi ninguém. O pastor Toninho não estava ali, ele está sempre ajudando a gente, fazendo. Eu tive que levantar e pedir licença e eu dei uma palavra lá. Eu falei, você fez isso? Eu falei, essa coisa que eu nunca fiz, mas Deus deu uma graça. Eu dei uma palavra para todo mundo lá. Eu falei, que bênção. Falei, tá vendo? Então acontece, viu, irmão? Deus pode fazer grandes coisas aí, amém? Aleluia? Então não pensa que é impossível, não. Lá dentro da gente tem uma força, algo espetacular dentro de cada um de nós. Você crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Amém, glória a Deus. Então nesse momento também, pega a sua oferta. Madinho, vai nessa ou vai depois? Então vem, Madinho, vai. Pega aí o micro aí, vamos embora. Enquanto a Madinho prepara aqui, pega aí o seu dízimo e a sua oferta. Com alegria no coração. Você que está assistindo a gente aí também, ó, quiser fazer oferta, a agência 0121 da Caixa Econômica Federal, conta número 3714, dígito 4. Você que está presente, a Bíblia fala, trazei as ofertas e os dízimos. Pega com carinho aí, meu querido. Pega a sua oferta, pega o seu dízimo. Vamos ofertar com alegria na casa do Senhor. Maravilha. Maravilha. Glória a Deus. Está tudo certo. Bênção de Deus. Nossas queridas crianças podem ir para as salas com os professores. Missionário Alexandre vai estar trazendo uma palavra para nós. Pode estar aqui também.
Pessoal do batismo, curso de batismo, com o pastor Sérgio, lá o pastor mais velho do ID. Maravilha. Um pouco a voz, né? Ronaldinho? Quem estiver tomando conta do som em cima aí. A glória a Deus, louvado seja Deus, amém? Muitos aqui já me conhecem, outros aqui, irmã Ruth, prazer grandíssimo em revê-la, viu? Muitos aqui já me conhecem, outros não. Meu nome é Alexandre, sou missionário da congregação Ministério ID em Brasópolis. Sou nascido e criado nessa casa, glória a Deus, né? Louvado seja Deus. E até aqui, né, o Senhor tem nos ajudado, tem nos confortado, tem nos dado graça e força. Ai de nós, se não fosse o Senhor na nossa vida, né? Cada um de nós sabe aí essa situação que a gente tem vivido aí no decorrer desses tempos, né? Uma situação que não é fácil para ninguém. A gente já viu aí coisas desagradabilíssimas, vamos colocar no superlativo aqui, né? Coisas desagradabilíssimas que aconteceram aí com pessoas perto da gente, com pessoas longe da gente, e a gente sente empaticamente essa dor que essas pessoas sentiram, mas aprove ao Senhor que nós estivéssemos aqui, né? Por isso, a cada dia que se chama hoje, a gente tem a oportunidade, né, que Ele mesmo nos dá, de poder estar agradecendo Ele, de poder estar engrandecendo Ele, de poder estar louvando Ele, Edmilson, de poder estar louvando Ele e dando graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós até aqui, né? Porque mais uma vez eu digo, se não fosse o Senhor na minha vida e na vida de cada um de nós aqui, ai de nós. Ai de nós. Tá bom? Mas eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Mateus capítulo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mateus capítulo 7. Prometo ser sucinto nas palavras, breve, mas, irmão, vocês estão acostumados a comer lasanha, né? Comer lasanha, lagarta, molho, madeira, né, Federico? Sargento Federico. Hoje eu trouxe um arrozinho com feijão pra gente aqui, mas um arroz com feijão que sustenta. Viu, Crebão? Um arrozinho com feijão que sustenta, né? Eu tenho assistido os cultos, tenho ouvido palavras aqui que realmente vêm de encontro com a nossa vida. E se você não sabe a palavra de Deus, ela é viva, tá bom? Ela é viva, ela é eficaz, ela não volta vazia, tá? Então, é um arroz com feijão, mas você pode ter certeza que, Ronaldinho, é alimento. Vai sair alimentado, meu irmão. Segura aí que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ah, glória a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica,
assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Pai querido, Pai amado, eis aqui a tua maravilhosíssima palavra, e eis aqui também o nosso coração receptivo a receber do Senhor o que o Senhor tem para nós nessa manhã. E desde já, Pai, eu agradeço ao Senhor, crendo na tua fidelidade, conforme eu acabei de dizer, que a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra não volta vazia, assim como a chuva que cai, como a neve que cai dos céus, e antes faz o que apraz ao Senhor, para depois retornar a ti, assim é a tua palavra. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por mais essa oportunidade. Obrigado por cada irmão, cada família que se encontra aqui representada. Eu te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. E eu creio, Pai, que sairemos daqui alimentados, fortalecidos pelo poder que existe na tua palavra. Obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus e aleluia. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, a palavra de Deus, ela é a base, ela é o alicerce para a nossa vitória. É a base, é o alicerce, é a palavra do Senhor para a nossa vitória. A obediência à palavra do Senhor, ela é fundamental para termos êxito nas batalhas da vida. É fundamental. Então, primeiro, a palavra de Deus é a base, é o alicerce para a nossa vitória. A gente tem que estar alinhado com a palavra de Deus, meu irmão. Alinhado com a vontade de Deus. Para que isso? Para que os propósitos do Senhor se cumpram nas nossas vidas. Tiago no capítulo 1, Tiago escreve assim, ó, para você ver. Tiago, meio irmão de Jesus. Quando na carta dele, ele escreve assim, ó, no capítulo 1, ó. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Olha o que ele fala, ó. Olha o que ele fala. Tiago 1, 22. Ó. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tem uma versão que fala enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, ele é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Amém? Glória a Deus. Entendeu isso? Aquele que atenta bem para a lei perfeita e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito.
Irmãos, olha aqui, não é à toa, a palavra de Deus, não tem nada em vão na palavra de Deus. Não é à toa que o Senhor, uma das primeiras palavras que Deus fala para Josué depois da morte de Moisés, o que é o aconselhamento que saiu da boca do próprio Deus para Josué depois da morte de Moisés, meus irmãos? O que foi? Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nela de dia e de noite, medita na minha palavra de dia. Para que, Senhor? Para que meditar para que de dia e de noite? Para que prudentemente você se conduza e te vá bem por todo o caminho que você andar. É a palavra de Deus, meu irmão, que dá direção para a minha vida, que dá direção para a sua vida. É a palavra do Senhor. Hoje em dia, infelizmente, está cheio de achismos, entendeu? E os achismos da vida tiram as pessoas do caminho certo, tiram as pessoas da perfeita vontade de Deus. Eu não quero entrar por esse lado, não. Perfeita vontade de Deus e vontade permissiva de Deus. Não vou entrar por esse lado, porque senão vai atrapalhar tudo. O que eu quero mostrar, eu quero trazer da parte do Senhor para mim e para nós, é que é a palavra de Deus que dá direção para nós, que encaminha nós. É a voz dele, é o ouvir a voz dele, é o sim dele e o não dele. Entendeu? É o sim, sim, não, não. Deus falou sim, vai. Deus falou não, não vai. Entendeu? É isso que é o cerne da palavra para nós nessa manhã. Porque Deus é o primeiro conselho que dá para Josué. E vai ver a história de Josué como é que foi, meus irmãos. Vai ver a história de Josué como é que foi. Ele deu ouvidos ao Senhor. Deu ouvidos ao Senhor e foi muito bem, obrigado. Morreu com 110 anos, cumpriu o propósito de Deus na vida dele e foi bem. Por quê? Porque ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Então ele não foi apenas ouvinte, ele foi um praticante da palavra. E olha que desde antes dele ser chamado, desde antes de Deus falar diretamente com ele, a gente vê lá a primeira citação de Josué lá no Êxodo 17. O que vai acontecer lá com a primeira citação de Josué no Êxodo 17, versículo 8? O que vai acontecer lá? Amaleque está vindo contra Israel no deserto, porque os amalequitas foram as primícias de Satanás para se opor ao povo de Deus no deserto. E Moisés vai mandar chamar quem? Vai mandar chamar Josué, Êxodo 17, versículo 8. Primeira citação do nome de Josué na Bíblia. Josué já é um homem, e no meio de tantos outros, não, Moisés vai chamar Josué, para juntar homens e sair a peleja contra Amaleque. Aí para e pensa um pouco, por que no meio de tantos homens Moisés vai chamar Josué? Porque alguma coisa de diferente esse homem já tinha. Era obediente a Moisés, era obediente a Deus, tinha um coração voltado para Deus. Então desde o começo, ele já sabia ouvir a voz de Deus, já sabia ser submisso a seu líder. Tudo isso faz a diferença. Tudo isso faz a diferença. E outra coisa, ó, o maior exemplo de obediência para mim e para nós é o próprio Senhor Jesus. Viu? É o próprio Senhor Jesus. Filipenses capítulo 2, maior exemplo de obediência é o próprio Jesus. Porque em Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Filipe, ele deixa escrito assim, ó, Filipenses 2, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo,
fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, aleluia, amém? É o maior de obediência, é o próprio Senhor Jesus. Então, irmãos, é o ouvir e pôr em prática. É o ouvir e pôr em prática. Sabe o que acontece? Que eu já ouvi várias vezes as pessoas reclamando que, pastor, mas a gente está orando, e parece que Deus não está ouvindo. Eu estou pedindo isso, estou pedindo aquilo e tal. Cada um tem aí os seus desejos, né? Cada um aí tem um desejo de ser abençoado numa determinada área. Tem gente que tem o seu emocional não está muito bem, quer que Deus ajude no seu emocional, quer que Deus ajude no material, quer que Deus ajuda, sei lá no que, várias coisas, né, que a gente necessita e a gente enxerga que é só Deus que pode fazer. Mas, meu irmão, se a gente enxerga isso e sabe que é só Deus que pode fazer, a gente precisa colocar a palavra em prática. Porque Jesus disse que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então a gente precisa colocar, primeira coisa que a gente tem que colocar no nosso coração é que Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. O resto Deus faz. Acontece que a maioria das pessoas a gente vê que está fora daquilo que Deus tem para ele. Está fora do caminho, está fora da palavra, e quer clamar a Deus, quer pedir a Deus. Irmão, não tem jeito. Primeiro a gente tem que estar enquadrado na palavra. A gente tem que saber o que é, entender um pouco da palavra, saber de Deus. Lembra o que o profeta Oséias fala lá, 700 anos antes de Cristo? O meu povo perece por falta de... O profeta Oséias fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Aí dá a entender que quando a pessoa fala só esse pedaço do versículo, parece que dá a entender que o povo está perecendo por falta de conhecimento, que não tem ninguém ensinando. Pelo amor de Deus, meu irmão, tem que acabar de ler, né? Aí está escrito assim, ó, porque vocês rejeitaste o conhecimento, ou seja, o conhecimento está sendo pregado, só que está sendo rejeitado. Isso o profeta já falava lá atrás, e muitas das coisas que falavam lá atrás acontecem hoje. Conhecimento está sendo pregado, tem escola para aprender, tem tudo, mas muitos não são participantes. Quer receber a bênção, maravilha, glória a Deus. Quem não quer receber uma bênção do Senhor? Quem que não quer? Quem que não quer receber? Todos nós queremos receber uma bênção, sabe por quê? Porque a gente com aquilo que a gente tem, a gente não está satisfeito com nada. Você tem uma Range Rover, você quer uma melhor. Você tem um Corolla 2015, você quer um 2020. Você tem uma geladeira lá boa, uma geladeira bonita, não, mas você quer aquela que você põe o copo, ela sai água, do outro lado ela sai gelo. Maravilha, não tem problema nenhum você querer isso não. Tem não, meu irmão, ser abençoado, querer uma coisa melhor, não tem problema nenhum nisso não. O problema é deixar o Senhor para segundo plano, é deixar Deus para segundo plano. Não pode, meu irmão. Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Deuteronômio 28, Deus fala assim, ó, se atentamente ouvires a voz, está escrito lá, está escrito Deuteronômio 28, 1, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de obedecer tudo aquilo que ele falar, tudo aquilo que ele disser, todos os mandamentos, todas as bênçãos virão e te seguirão e te alcançarão.
Aí fala assim: bendito você vai ser no campo, bendito na cidade, aonde quer que você estiver, você vai ser abençoado. Ó, as bênçãos virão e te alcançarão. Olha que facilidade, não tem nada aqui, nós não estamos falando hebraico, grego, aramaico, não, gente, nós estamos falando português, o que está escrito na Bíblia, a palavra de Deus, na íntegra. Então não tem segredo, é a gente colocar Deus em primeiro lugar, ser ouvinte da palavra, ser praticante da palavra. Mas é fácil? Não, não é fácil, tem que haver renúncia, não é fácil, tem que ter renúncia. Porque parecer assim, falando assim, parece que é fácil demais, né, Daniel? Tão fácil, né? Nossa, o Alexandre está lá falando de uma forma tão fácil de entender. É fácil de entender, mas colocar em prática não é tão fácil assim. Tem que haver renúncia, o coração tem que estar voltado para as coisas de Deus. O nosso coração, irmã Ruth, tem que estar voltado para as coisas de Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Para você colocar o seu joelho no chão, clamar a Deus. Ter um lugarzinho na sua casa lá para você clamar a Deus, para você chorar, para você gritar, para você... Entendeu? Até houve uma situação, estou lembrando de uma situação aqui. Não tinha esse salão bonitão aqui em cima ainda, era lá embaixo. E eu tinha a chave da igreja. Né? Quase sempre tive a chave da igreja. Então antes de eu sair para mim ir trabalhar, eu descia lá embaixo. Né, onde é aquele salão lá hoje, os cultos eram feitos lá, mas eu descia lá embaixo, e lá embaixo eu gritava, chorava, e uma vez, né, um irmão falou assim para mim assim, falou: Alexandre, mas não precisa gritar, para que gritar? Deus não é surdo, Eu ainda comentei com o irmão, falou: não, eu sei que Deus não é surdo, mas é eu que estou com problema, é eu que estou cheio sabe, então eu quero extravasar, eu quero colocar conforme está escrito na Bíblia, deposita as tuas ansiedades diante do Senhor. Então o que eu quero é, cada um tem a sua forma de agir, meu irmão. Eu não estou falando que é assim, não é via de regra. Você pode orar deitado, de joelho, sentado, no ônibus, no metrô, onde você quiser, entendeu? Mas é a forma que eu tinha de tirar aquilo de dentro de mim, de colocar aquilo diante do Senhor. Mas todos os problemas que eu tinha e tenho até hoje, eu coloco diante de Deus, baseado na palavra. E outra coisa, esperando o tempo dele. Eu não oro hoje esperando que ele faça amanhã, não. Eu coloco diante dele e sei que se estiver de acordo com a vontade dele, no tempo dele, o negócio vai acontecer. No tempo dele o negócio vai acontecer. Sabe por quê? Tem um outro ponto nessa história também. Às vezes você tem fé, e você sabe que aquilo que você está pedindo está de acordo com a vontade de Deus. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, e você está esperando em Deus, e sabe que é da vontade de Deus aquilo que você está pedindo. Você tem certeza que seu coração queima. E você está clamando a Deus, você está pedindo a Deus, você está orando a Deus, você acredita em Deus. Maravilha, glória a Deus, continue assim. Só que existe um pequeno probleminha nisso. Às vezes, as pessoas querem colocar um tempo naquilo que elas estão esperando, e que ele sabe que é. E quando a gente estipula esse tempo para Deus fazer aquilo que você está querendo, que você sabe que é da vontade de Deus, às vezes você para no meio do caminho, e a sua bênção está pertinho ali, ó. Está lá no Alexandre, a sua bênção está lá pertinho. Mas acontece que você já caminhou um determinado espaço de tempo e acha que não está, sabe? Acha, não, Deus não está ouvindo, Deus não vai fazer. E você está pertinho da bênção. Meu irmão, tem que perseverar, viu? Tem que perseverar. Só a fé, escuta isso, hein? Só a fé às vezes não basta. Sabe por quê? Porque você tem que ter fé e tem que perseverar tendo fé. Porque aonde a sua fé, às vezes assim, ó, no seu eu, você fala assim, não, já demorou demais, não vai acontecer. Aonde a sua fé dá de querer parar, a perseverança vai falar, continua, vai firme, está mais na frente, não desanima não.
É onde eu falo que as duas ferramentas que não pode faltar na vida do crente é a fé e a perseverança. Porque aonde a fé, aonde você começa a desfalecer na fé, a perseverança te ajuda a romper com a fé e você alcança a sua bênção que está um pouquinho na frente. E muita gente para e deixa de receber a bênção, sabe por quê? Porque coloca um tempo para Deus trabalhar. Abraão, cuidado com isso, Abraão, viu? Senão Ismael nasce. É Deus, no tempo certo, no tempo do Senhor. Deus tem prazer em abençoar os seus. Tem prazer em nos abençoar. Às vezes é difícil, não é fácil não. Tem que matar o eu, tem que matar o ego para obedecer a palavra do Senhor, para ser ouvinte, praticante. Quando a gente pega o livro de Gênesis, olha para você ver que coisa complicada. Não é fácil não, não é brincadeira. Olha o Abraão em Gênesis 12. Glória a Deus, aleluia. Olha Abraão em Gênesis 12, olha o que Deus fala para ele. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui, meus amados, olha aqui, a obediência de Abraão aqui inclui deixar seu lar, sua pátria e confiar-se aos cuidados de Deus, porque ele não sabia nem para onde ele ia. Deus simplesmente fala para ele: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí eu te pergunto, é fácil fazer um negócio desse? É fácil? Agora vai lá no capítulo 22. Vai no capítulo 22 aí de Gênesis. Capítulo 22, versículo 1 e 2. Olha aqui. Olha o que Deus vai falar para ele. Aconteceu depois destas coisas que tentou Deus Abraão e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Irmão, sacrificar o seu filho Isaque, o filho da promessa. Pensa comigo, 25 anos esse homem esperou para essa promessa se cumprir. 75 anos ele tinha, em Gênesis 12, quando Deus falou para ele que ia fazer dele uma grande nação. 100 anos ele tinha, quando nasce Isaque. 25 anos esperando a promessa do Senhor. E o menino nasce, e o menino cresce, e quando chega numa determinada idade, eu quero que você viva isso, viva esse texto empaticamente, para você poder sentir. Coloque-se no lugar dele. Viu? Muitas vezes a gente vai ler a Bíblia, a gente precisa colocar a gente empaticamente no texto, para você poder ter um mínimo do sentimento que pode ter gerado no coração desse homem. 25 anos esperando a promessa se cumprir na vida dele. E o Isaque nasce. E agora Deus pede para ele, para sacrificar Isaque. Imagina o que se passou no coração desse homem. Imagine, Deus ainda vai falar para ele o lugar. Ainda vai falar para ele o lugar. Vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Meu irmão, não é brincadeira. Sacrificar seu próprio filho Isaque, o filho da promessa, difícil
25 anos de espera para Isaac nascer. 25 anos esperando a promessa se cumprir. Não é brincadeira. Então, o obedecer, entenda bem, ó, o obedecer é uma decisão que se toma. É eu quem decido. É eu quem decido. Agora, vai lá no profeta Jonas. Vai lá no profeta Jonas. Olha Jonas, olha o que Deus fala para Jonas. Jonas, versículo 1 e 2. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Está escrito assim, ó. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. É a ordem de Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, meus amados, a ordem já foi dada. E agora, qual é a decisão? Obedece ou não? A ordem já foi dada para Jonas. A ordem já foi dada para Jonas. O que é para ele fazer? Obedece ou não? Então Deus exorta o seu povo à obediência, porque a obediência traz bênção. Quando a gente vê Deuteronômio, quando a gente lê em Deuteronômio, capítulo 10, em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12, está escrito assim, ó: agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, e com toda a tua alma. Então Deus exorta você a obediência. Mas é eu que escolho, é você que escolhe. No capítulo 11, versículo 26... capítulo 11, Deuteronômio 11, 26, está escrito assim, ó: eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Amados, olha aqui, tem muitas pessoas, tem muitos cristãos vivendo uma vida abaixo da média, digamos assim, pelo fato de não darem ouvidos à voz do Senhor. Tem muita gente que está na igreja há muitos anos e permanece no mesmo lugar, porque está apenas de corpo presente. Às vezes, não pensa que isso é coisa... Nossa, mas ele está falando uma coisa tão grave de se acontecer. É coisas que eu já ouvi. Às vezes a pessoa... No culto à noite, já aconteceu isso. No culto à noite, mas deixava lá programa gravando em casa. Deixava novela gravando em casa, que estava assistindo uma minissérie e tal, ou seguindo lá alguma coisa lá, deixava gravando e vinha na igreja. Aí eu te pergunto, a pessoa está aqui na igreja, mas a cabeça está lá. Será que a gravação está dando certo? Será que a fita cassete lá, será que não vai enrolar no vídeo? Será que não vai dar problema? Então, estar na igreja de corpo presente não nos dá a garantia de sermos abençoados. A gente precisa estar na igreja, no corpo, o corpo de Cristo reunido aqui, nessas 4 paredes aqui no templo, aqui, o corpo de Cristo reunido, conforme
é da vontade do Senhor, mas a gente tem que estar com interesse de coração para ouvir a palavra de Deus. Senão, meus queridos, eu sinto muito informar para vocês, é obra morta. Viu? É obra morta. Você está no culto cedo, de tarde e de noite, mas com a mente e o coração nas coisas lá de fora. Não adianta nada, não tem evolução, não tem crescimento. Quantas pessoas a gente conhece aí que tem 20 anos na igreja, 30 anos na igreja, e ele senta na mesma cadeira, não muda de cadeira, a cadeira parece que tem o nome dele lá na cadeira, não troca, não sai do lugar, não pode, irmão. Irmão, uma vez que Jesus Cristo entra na minha vida e na sua vida, nunca mais a nossa vida é a mesma. A gente não permanece o mesmo, a gente muda e muda para melhor. Muda para melhor, porque uma vez com Jesus, meu irmão, transforma tudo, a nossa vida transforma, a nossa vida muda, a nossa vida é abençoada. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Porque muitos não mudam, por causa disso que eu estou falando para vocês. Mas quando você vem com o coração disposto a ouvir a palavra e pôr a palavra em prática, meu irmão, a bênção vem te seguindo devagar, a bênção vem atrás. Tem bênção que chega rápido, tem bênção que não chega tão rápido assim. O Ronaldo é gerente da Caixa Econômica Federal. Pergunta para ele se aconteceu da noite para o dia. Quanto tempo o Ronaldo ficou sem vir num culto e estava lá comendo livro, comendo livro, abençoado, buscando Deus, mas tinha que prestar concurso, tinha que fazer a parte dele. Ele fazia a parte dele, mas estava com Deus, estava firme. Tinha pessoas orando por ele, ele vinha no culto quando dava, e passou em vários concursos, Ronaldo, gente, mas coração voltado para Deus. Porque uma vez o coração voltado para Deus, não continua o mesmo, meu irmão. O mais interessado em ele ser abençoado é o próprio Deus, mas ele fez a parte dele. Porque tem gente que é muito abençoado e as pessoas chegam perto e falam assim: nossa, mas Deus olha para você, não olha para mim. Deus olha, está com você e não está comigo. Parece que Deus está fazendo acepção. Ah, pelo amor de Deus, meu irmão. Vai saber a história da pessoa e olha para dentro de você. Olha para dentro de você. Ninguém conhece nós mesmos. Quem conhece nós melhor do que nós mesmos é só Deus. Mas tirando Deus é você. Porque às vezes a gente exteriora o fato de eu estar aqui, vamos falar de mim. O fato de eu estar aqui trazendo uma palavra da parte de Deus para você, meu irmão, é só Deus que está olhando e sondando meu coração nesse momento e sabe realmente quem sou eu. Será que eu sou isso mesmo que você está vendo aí? Porque às vezes você está olhando para mim e está assim: nossa, o Alexandre, que eloquência, fala bem, não sei o quê, um conhecimento. Será? É só Deus que sabe. Às vezes é carcaça. Você está vendo a carcaça, Deus vê o coração. Então Deus vê o coração e sonda o coração de cada um de nós. Então quem conhece nós melhor do que nós mesmos é só o Senhor. Mas você se conhece melhor do que qualquer outra pessoa. Nem sempre aquilo que a gente fala, é realmente aquilo que está no nosso coração. Às vezes a gente pode enganar as pessoas, mas enganar a Deus jamais. Nunca, não tem jeito. Salmo 139. Vai ler do versículo 1 ao versículo 12, que eu não vou ler agora não. Lê você do 1 ao 12. Se tem jeito de enganar a Deus. Então dê mais valor às palavras de Deus que você ouve. Quanto tempo eu orei por uma resposta de Deus? 8 anos eu orando por uma resposta de Deus. E o pastor está aqui e outros que me conhecem também sabem. Depois que eu converti, eu era assíduo no culto. Eu gostava de ouvir a palavra. Eu sempre amei a palavra de Deus. Eu gostava de ouvir a palavra de Deus. Já teve ocasiões de eu levantar do meu lugar,
chegar no irmão da frente e pedir para o irmão da frente com toda a cautela: irmão, olha aqui, por favor, será que dá para você conversar depois do culto? Sabe o que é? Lá, eu quero ouvir ele falar, porque às vezes Deus usa ele para falar comigo, que faz há anos que eu estou esperando uma resposta de Deus. Já fiz isso, irmão. Já fiz isso, porque quando eu ia na igreja, eu queria ouvir o pastor falar, eu queria ouvir. Se você crê que o seu pastor é um homem de Deus e que Deus fala através da vida dele, meu irmão, você tem que abrir e prestar atenção. Às vezes você está esperando uma resposta de Deus, e Deus vai trazer aquela resposta para você. Se você estiver dormindo aí, Deus fala e você não ouve, aí depois você vai querer cobrar de Deus. Quando chegar lá naquele dia que você estiver diante de Deus, fala: não, eu dei a resposta para você dormiu, você que não escutou. É verdade, é assim, é desse jeito, é simples assim. Mas eu ia com disposição, eu queria ouvir a palavra de Deus, eu amava a palavra de Deus. E graças a Deus até hoje a gente está aí buscando um pouco mais de conhecimento, mas é gostoso ouvir, e é gostoso quando você ouve a palavra através de quem está pregando aqui, que está levando uma vida diante de Deus de verdade. Você ouve a palavra e a pessoa fala, que aquilo bate no seu coração, você sente: puxa vida, Deus está trazendo a resposta para mim, louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha que é, meu irmão. Eu estou lá de manhã, lá assistindo o culto, lá a irmã Cássia pregando aqui, o Milton pregando aqui, ou o próprio pastor Flávio pregando, ou seja lá quem for que esteja pregando aqui. Eu estou lá prestando atenção, ouvindo, para ver o que Deus vai falar, porque eu creio que são pessoas de Deus que estão pregando, e que é Deus que está falando, porque é a palavra dele que está sendo pregada. A pessoa não está falando dele, está falando de Deus, da palavra de Deus. E ali a gente ouve uma resposta da parte do Senhor, mas o seu coração tem que estar aqui, tem que estar voltado para Deus. Tem que estar voltado para Deus, porque senão você não sai do lugar. Senão você não sai do lugar, você fica no mesmo lugar, não muda nada, não acontece nada. Aí você quer colocar a culpa em Deus, meu irmão. Meu irmão, misericórdia. Aí, se você quiser um exemplo disso, vai ver o Geazi, que era o ajudante do profeta Eliseu. Quantos milagres que o profeta Eliseu fez? Quantos milagres ele fez? Olha lá, vai dar uma olhada, vai dar uma estudada na história dele para você ver. Na Bíblia mesmo, não precisa nem sair fora da Bíblia. Quantos milagres esse homem fez, e Geazi estava junto com ele. Aí ele vai lá, traz uma palavra para Naamã, Naamã é curado, Naamã quer pagar Eliseu, Eliseu fala: não vou receber nada, pode ir embora, vai com Deus, Deus te abençoe. E o Geazi vai correr atrás para pegar as coisas. Aí eu te pergunto: Geazi dormia com o profeta, via os milagres que o profeta fazia, ouvia os milagres que ele não via o profeta fazer, estava junto com o profeta, experimentava de Deus, mas cadê Deus na vida dele? Ele vai, mente para o Naamã, mente para o profeta, e quando ele mente para o profeta, o que o profeta fala para ele? Não estava lá o meu espírito quando você chegou lá diante de Naamã lá e pegou aquelas coisas lá? Porque você fez isso, você vai ficar leproso, toda a sua família, toda a sua geração vai ser leprosa, a lepra de Naamã vai passar para você. Mas é um homem que estava junto, sempre, mas não aprendeu nada. Que atitude que ele tem? Meu irmão, escuta, minha irmã, o maior testemunho seu não é aquele que sai da sua boca. O maior testemunho seu é as atitudes aí, ó, do lado de fora. Não é aqui dentro. É lá fora, é o testemunho seu de mim para as pessoas lá fora. Esse é o maior testemunho que a gente dá. Nossa, bem, vejo que esse homem que passa diante de nós aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quartinho para ele, vamos pôr uma mesinha para ele, uma cadeira para ele, um candeeiro para ele. É um santo homem de Deus. Uai, o profeta não tinha feito milagre nenhum para a mulher, não tinha feito nada, não tinha falado nada com ela. Mas por que ela falava isso dele? Por que ela falou isso dele? Testemunho do homem. Testemunho dele. Então a ordem foi dada para Jonas. Aí a gente vê aqui, Deus está aqui falando, Deus coloca aqui para nós a obediência, mas dá a escolha para nós.
A gente vê o caso de Judas também, né? Judas também andou com Jesus tanto tempo, mas olha lá o final, o que aconteceu? Judas andou com Jesus, foi discípulo de Jesus, mas olha o final que aconteceu. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque eu costumo dizer o seguinte: o mais importante na nossa vida não é a forma com que a gente começa, o mais importante na nossa vida é a forma com que nós vamos terminar. Viu? É a forma com que nós vamos terminar que é o mais importante, não é o começo. Porque o começo do apóstolo Paulo, se você for ver, foi uma coisa terrível. Mas olha o final: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Olha o começo de Geazi, como é que foi? Foi muito bem, começou com o profeta, aprendeu com o profeta, dormiu com o profeta, ouviu o profeta, mas como é que terminou? Leproso, por quê? Então o mais importante não é o começo, é o final. Então para a gente terminar bem, a gente tem que começar bem, tem que decorrer bem, para a gente poder terminar bem. Não é o começo que vai dizer o final. Não. É como que você vai nessa caminhada, como que você vai agir durante essa caminhada. Então, um princípio: não seja apenas ouvinte, seja praticante da palavra. Tá bom? Então aqui a gente viu duas situações difíceis a gente viu, de Abraão e de Jonas. Duas situações difíceis, porém com respostas diferentes, com decisões diferentes. Aí entra nisso que eu estou falando, ó. Depende muito do coração de cada um, do particular de cada um com Deus. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Como está o seu particular com Deus? É só esse momento aqui que você tira com Deus? E na sua casa? Tem um lugarzinho lá para você falar com Deus? Quem já assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Pois é, lindo filme, né? Então, tem um lugarzinho daquele lá, na sua casa? Seria excelente que tivesse. Sabe aquele lugarzinho onde você entra ali para você clamar, para você chorar? Às vezes você não tem nem voz para falar. Tamanha é a angústia ou alguma coisa que você esteja passando ali. Às vezes você não tem nem voz para falar, porque problema todos nós temos. Jesus disse isso: no mundo tereis aflições. Mas ele não falou para a gente ficar desanimado, ele falou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então às vezes a gente passa por aflições na família, no trabalho. A gente passa. Aquele lugarzinho que você entra assim, que você não consegue nem abrir a boca para expor para Deus, a lágrima já cai no olho ali, meu irmão. Tem que ter um lugar desse. Às vezes a pessoa fica aí o domingo inteiro cedo, levanta 9 horas da manhã e vai assistir no jornal, o Globo Esporte, aí não sei o que, é futebol, é isso, é aquilo. O culto começa às 7 horas, 15 para 7 ele troca de roupa, nem toma banho, já entra no carro, vem igual uma bala para dentro e quer ouvir a palavra de Deus. Que jeito, meu irmão! Que jeito! Ainda quer que Deus seja obrigado a falar com ele. Vai falar sim, mas se prepara. Às vezes vai falar aquilo que você não quer ouvir. Às vezes vai falar aquilo que você não quer ouvir. Entendeu? Porque uma palavra de Deus, a gente acha que Deus fala só passando a mão na cabecinha. Às vezes vem uma palavra dura para nós. Às vezes é uma palavra difícil. E isso não está fora da palavra não, porque nas cartas apocalípticas, lá no capítulo 3, lá a gente costuma ler só o versículo 20, né? Eis que estou à porta e bato. Que versículo bonito, né? Aquele que abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Excepcional! Mas também está escrito no versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois bom, essa parte já não é tão fácil de ouvir, né? Essa parte já não é tão fácil de ouvir. Mas faz parte. Se você fica o dia inteiro ali, o dia inteiro, não tira um tempo para Deus, e quer ouvir a voz de Deus, e não tira um tempo para Deus antes de ir no culto, não ora, não consagra. Senhor, eu preciso ouvir tua voz, fala comigo, me direciona. Ele vai direcionar sim, mas se você ficar o dia inteiro desse jeito, na frente da sua Smart, não sei qual lá, tantas polegadas lá, não sei nem como é que é esse negócio, que eu não tenho caminha de tubo ainda. Entendeu?
Então, aí o que acontece? Você fica o dia inteiro lá na frente, sai 15 minutos faltando para o culto, vem correndo para o culto e quer ouvir uma palavra do Senhor, você vai ouvir. Mas esteja preparado para o que você vai ouvir, porque às vezes ele pode chamar a sua atenção. Tem que estar preparado, meu irmão. Então, duas situações difíceis que foi exposto aqui para nós, com respostas diferentes. Depende muito do coração de cada um, do particular de cada um com Deus. Então, Deus fala com Abraão, olha o que Abraão vai responder. Olha o que Abraão vai responder. Abraão responde para Deus. Lá no... Ó, lá no Gênesis 12, ó para você ver, Gênesis 12, sai da tua terra, da tua parentela, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Difícil para ele, mas a resposta dele, ó no versículo 4, olha qual que vai ser a reação dele, ó. Deus dá uma ordem para ele, a resposta dele: assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. É a resposta de Abraão. É a resposta de Abraão. Deus não falou para onde ia, Deus não falou nada, mas ele pegou, obedeceu, não quero saber, arrumou as coisas e foi embora. Obedeceu aquilo que Deus tinha falado para ele. Vamos lá no 22. Capítulo 22. Olha a resposta de Abraão para Deus. Aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui, toma agora o teu que a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. A resposta de Abraão, ao versículo 3. Então se levantou Abraão pela madrugada, se levantou pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, está aqui a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Não fez menção de nada. O seu filho da promessa, 25 anos de espera. Deus falou, ele arrumou as coisas e ele está indo. É por isso que eu peço para vocês viverem empaticamente esse texto aqui, Viver esse texto e imaginar o coração dele. Toda a espera que ele teve, a felicidade que ele teve quando esse menino nasceu, o cuidado que ele teve com o crescimento desse menino. E de repente ele está subindo o morro para sacrificar um filho em obediência, tá? Em obediência à palavra do Senhor. Mas foi e obedeceu. Foi, obedeceu, não questionou. Ele não foi apenas ouvinte do que Deus falou, não, ele pôs em prática aquilo que Deus pediu. Recebeu a sua bênção.
Se cumpriu a promessa na vida dele. Por quê? Por causa da obediência dele. Obediência inquestionável, não colocou nada que Deus falou em questão, em prova, nada. Simplesmente obedeceu. Agora vamos lá para Jonas. Vamos lá para Jonas. Vamos ver a resposta do profeta. Olha Jonas. A resposta de Abraão você já viu. Agora olha a resposta de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir. Olha a resposta dele, ó. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com ele para Tarsis de diante da face do Senhor. Está vendo? Deus pede para ele fazer. Qual que vai ser a resposta de Jonas? Fugir do Senhor, fugir de Deus. Abraão obedece, Jonas foge. Por causa de quê? Talvez por causa dos pensamentos dele. Senhor, pregar para aquele povo, Nínive, ele sabia que era um povo cruel, capital da Síria, uma nação cruel. Então no coração dele ele tinha: se eu for lá e pregar, e se esse povo se arrepende, Deus vai salvar aquele povo é ruim. Achismo. Não é o que ele acha que ele tinha que fazer. Ele agiu dessa forma por causa do que ele achava. Ele não tinha que agir dessa forma, ele tinha que agir da forma com que Deus falou para ele. Vai e prega. É só isso, mais nada. O resto deixa comigo, deixa que eu faça, é Deus que sabe. É por isso que eu digo, duas situações difíceis, com respostas diferentes, decisões diferentes. Por quê? Porque vai depender muito do coração de cada um, do particular de cada um. Quando acontece lá em Daniel capítulo 3, lá, olha a situação do Sadraque, do Mesaque e do Abednego. Olha a situação dos três. A estátua está levantada, tem que se prostrar diante da estátua. A hora que tocar os músicos tocarem lá, tem que se prostrar diante da estátua. Eles não vão se prostrar. Aí eles chegam diante do rei e falam assim: aqueles judeus que o senhor levantou lá nas províncias lá, eles não estão prostrando diante da estátua não. A situação deles. Olha a situação. Por que eles não fazem isso? Porque o coração deles está voltado para Deus e eles não se curvam diante de nada a não ser diante do Deus de Israel. Em obediência à palavra, em obediência a Deus. E o rei manda chamar. E a situação que eles ficam: ou vocês se prostram ou vocês vão morrer, vocês vão para a fornalha. E eles já vão falar: meu irmão, quando a gente não tem dúvida, quando a gente sabe em quem a gente crê, não existe problema. Não existe problema em esperar, não existe problema na solução de problemas. A gente espera. Quando você... É assim que funciona. Por isso que o apóstolo Paulo, depois que Jesus se encontra com ele, se revela para ele, a vida dele nunca mais foi a mesma. E ele passou por várias tribulações, segundo aos Coríntios 11, a partir do versículo 23. Vai ver tudo que esse homem passou. Vai ver no livro de Atos dos Apóstolos tudo que esse homem passou. Mas não desfaleceu na fé. Por quê? Porque entrou no coração dele. Entrou com interesse no coração dele. As palavras de Jesus. As revelações que ele recebeu de Jesus. Sadraque, Mesaque e Abednego está lá numa situação em que eles vão morrer. E o rei manda chamar, ainda manda dar uma outra oportunidade para eles. Se vocês se prostrarem agora, vocês vão viver. Mas se não prostrar, vocês vão para a fornalha. Qual que vai ser a resposta que eles vão dar para o rei? Olha aqui, rei, fica sabendo do negócio. O Deus que a gente serve, se Ele quiser nos livrar, ó, isso é ter fé, irmãos. Isso é fé genuína. O nosso Deus a quem nós servimos, se a fornalha que o Senhor está falando aí, se Ele quiser nos livrar, Ele nos livra. Agora, se Ele não quiser nos livrar, ô rei, olha aqui, não tem problema, mas nós não nos prostraremos diante da estátua do Senhor. Não vamos nos prostrar. Aquilo o rei fica irado e eles são jogados dentro da fornalha. Mandaram pôr fogo na fornalha lá 7 vezes mais do que... Tanto que até o soldado que ia jogar eles lá morreram queimados.
e eles caíram lá dentro da fornalha, os 3. Aí o rei de repente olha e falou: nós não jogamos 3, tem 4 lá dentro. Pois é, tem 4 lá. E eles estão andando lá dentro, não acontece nada. Por quê, meu irmão? Sabem quem crê. Deus age em prol daqueles que acreditam e creem na sua palavra. O próprio rei chega, olha, o rei fica indignado. O rei fica indignado e o rei manda chamar eles para fora. E quando eles saem para fora, nem cheiro de fumaça não tem nos 3. Ah, meu irmão, Deus é fiel. Deus é fiel. Aí o que vai acontecer com o rei quando o rei vê um negócio desse? Por isso que eu falo que o testemunho nosso fala muito mais alto do que as nossas palavras. O que vai acontecer com o rei? O que vai acontecer com o rei? Daniel, capítulo 3. Olha o que vai acontecer com o rei. Olha o que o rei vai falar depois dessa história. Ó, falou Nabucodonosor, Daniel 3, versículo 28, que nosso tempo está acabando. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Glória a Deus, aleluia. Ah, irmão, puxa vida, vale a pena obedecer, vale a pena crer e continuar crendo. Vale a pena ter fé, independente do tempo. Se você acha que está passando do tempo, é Deus que sabe o tempo da sua bênção chegar. É Deus que sabe o tempo da sua bênção chegar. Às vezes você está aí desfalecido, né? Pensando, orando há tanto tempo aí, esperando alguma bênção, achando que Deus esqueceu de você. Olha aqui, eu vou te falar um negócio. Deus não se esqueceu de você, viu? No tempo dele vai acontecer. Se tiver de acordo com a vontade dele, espera o seu milagre. Está esperando, espera, vai acontecer. Eu levei 8 anos. 8 anos. 8 anos eu levei esperando uma resposta do Senhor em cima desse fato que eu falei para vocês aí, que eu até chamei a atenção de alguém uma vez. Baixinho, fica quietinho, porque eu preciso ouvir, às vezes Deus vai falar comigo. Por quê? Porque tinha 8 anos que eu estava esperando uma resposta de Deus. A minha oração estava parecendo uma reza. Estava parecendo uma reza a minha oração. Todo dia orando, clamando a Deus, pedindo para Deus uma resposta de Deus. Senhor, me ajuda, Senhor, aconteceu isso. Expondo diante de Deus. Deus já sabe, mas a gente tem que falar. Você tem que dar nome para o negócio. É igual quando você vai confessar pecado. Você tem que dar nome para o pecado, que o pecado também tem nome. Ah, perdoa meus pecados. Nome para o negócio, irmão. Tem que dar nome. 8 anos se passaram, mas Deus respondeu. E outra coisa, hein? Veja bem, na minha oração, eu falava para o Senhor assim: Senhor, eu no meu coração quero que seja assim, assim, assim. Mas se porventura não acontecer do jeito que eu estou querendo que aconteça, Pai, tem misericórdia de mim e prepara o meu coração para receber a resposta conforme a vontade do Senhor. E quando eu recebi a resposta daquilo que eu estava querendo, eu recebi uma resposta negativa, eu recebi um não, foi tudo ao contrário daquilo que eu esperava, e meu coração ficou descansado, e eu pude dar glória a Deus, porque eu vi que Deus estava cuidando de mim. Porque para receber a resposta que eu recebi, se não fosse Deus, meu irmão, então nem sempre a resposta que a gente vai ouvir de Deus para aquilo que a gente está pedindo é aquilo que a gente quer ouvir. Então esteja preparado também, peça para Deus, Deus prepara, Deus cuida. E eu ouvi aquilo e meu coração, sabe aquela coisa desagradabilíssima de se ouvir? Pois é, eu ouvi e meu coração continuou tranquilo. E eu pude glorificar o Senhor, porque durante as minhas orações, todos esses anos, eu falava para o Senhor: Senhor, se não for aquilo que eu quero ouvir, conforta meu coração, que vai ser difícil para mim.
E não foi difícil para mim ouvir. Por quê? Porque Deus ouviu a minha oração e confortou o meu coração para ouvir aquilo que era da vontade dele. E não foi feita a minha vontade. Viu? Não foi feita a minha vontade. Então, meus amados, para a gente encerrar aqui, olha para você ver. Ó, em Lucas capítulo 1, aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Mas o que aconteceu aqui? Por que foram abençoados? Por quê? Porque obedeceram. Obedeceram. Trabalhando toda a noite, nada apanhamos, mas porque o Senhor está mandando, nós vamos lançar a rede. E foram abençoados. Pegaram o peixe ali que teve que chamar até reforço, Teve que chamar até os outros barcos para ajudar de tanto peixe que pegaram. Né? Podia deixar entrar aqui o egocentrismo aqui, quem que é o Senhor? Os pescadores aqui somos nós, a gente é profissional, nós já pescamos a noite inteira, a gente sabe que não tem peixe. Não falaram nada disso. Sob a tua palavra nós vamos lançar a rede. E obedeceram a palavra e foram abençoados. Então, meus amados, a obediência à palavra do Senhor é fundamental para termos êxito nas batalhas da vida. 1 Coríntios 2:9, 1 Coríntios 2:9, o apóstolo Paulo diz assim, 1 Coríntios 2:9, está escrito assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Quem ama, obedece, não questiona. Então, meus irmãos, não sejam apenas ouvintes da palavra do Senhor, seja praticante da palavra do Senhor, porque quando você ouvir e praticar, as bênçãos do Senhor virão e alcançarão vocês. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a obediência da palavra do Senhor é fundamental para termos êxito nas batalhas da vida. Nem sempre é fácil obedecer, mas vale a pena. Amém? Vale a pena. Que Deus abençoe a todos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Deus abençoe, guarde, proteja. Ótima tarde, ótimo domingo. Uma ótima semana. O Senhor abençoe ricamente. Recebeu a palavra, amém? Aleluia. Glória a Deus. Senhor, entregamos nas tuas mãos. Santo é teu nome. Digno, digno, digno do louvor e adoração. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por cada irmão, por cada vida. Obrigado, Senhor. Precisamos de ti, precisamos de ti. Ajuda-nos, Senhor, a obedecer a tua palavra, obedecer a tua voz, a obedecer o teu Espírito. Ajuda, Senhor, a tua igreja, o teu povo, a fazer a tua vontade, não a nossa. Ajuda, Senhor, a obedecer, a obedecer. Entregamos nas tuas mãos, entregamos nas tuas mãos. Bendito seja o nome do Senhor. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus
E a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimento o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor.